Olá pessoal, sejam bem-vindos a esse nosso vídeo, onde vamos aprender juntos como criar um shapefile de forma manual partindo do zero. Neste vídeo, nós vamos supor a seguinte situação. Nós vamos criar pontos sobre a camada da Paraíba, onde estes estarão em uma nova camada. Serão 5 pontos que vão representar a localização de lojas que vão ser implantadas no estado. Então, para iniciar, nós temos que acessar a função de criar novas camadas. Nós podemos fazer isso tanto clicando neste ícone aqui na nossa barra de ferramentas, escolhendo a opção Shapefile, ou então podemos ir no menu Camada, criar nova camada e escolher a opção Shapefile. Vai dar o mesmo resultado. Será aberta esta janela aqui sobre nova camada Shapefile. Eu vou a partir de agora fazer alguns comentários explicando aspectos importantes que você deve ter em mente ao manipular o conteúdo dessa janela. A primeira coisa que nós definimos quando vamos criar uma nova camada Shapefile é o tipo dela. Nós já aprendemos que o Shapefile ou ele é do tipo ponto, ou linha, ou polígono. Não é possível ter um Shapefile de geometria híbrida, sendo ponto e linha ao mesmo tempo, linha e polígono ao mesmo tempo e assim por diante. Ele vai ter que ter uma das 3 geometrias apenas naquele arquivo. E é importante lembrar que, depois que nós definimos qual será o tipo da geometria, não é mais possível alterar depois que o shapefile estiver criado. Então é bom termos bem em mente o tipo de arquivo que queremos gerar. Neste exemplo, nós vamos criar um arquivo do tipo ponto. Com respeito à codificação do arquivo, corresponde à codificação que reconhece os caracteres de determinado idioma, em especial os caracteres especiais, como acentos, cedilhas e assim por diante. A codificação que geralmente reconhece os caracteres do nosso idioma português é a UTF-8, mas temos outras opções, caso por algum motivo você não consiga reconhecer esses acentos na sua tabela de atributos. Você pode utilizar as opções CP 1252, System e também Latim 1, se assim for necessário. Neste exemplo, vamos manter a codificação UTF-8. Um terceiro parâmetro que temos que definir na criação do shapefile é o sistema de referência cartográfico. Nem sempre o sistema que vai aparecer aqui na janela é já o apropriado para o nosso trabalho e talvez seja necessário alterar. Nesse exemplo, eu quero que o sistema de referência seja o mesmo do nosso projeto, que o código é PSG, é o 4674, que corresponde ao datum SIRGAS 2000 e sistema de coordenadas geográficas. Para alterar, nós podemos ver se aquele datum já está aqui na nossa lista do histórico dos que já foram utilizados. Caso você não tenha o código 4674, como no meu exemplo aqui eu já tenho disponível, você pode selecioná-lo com a seguinte opção. Você clica no globo que está aqui do lado, no final da janela. Será aberta a janela do seletor de sistemas de coordenadas de referência e aqui nós digitamos o código 4674. Clicamos aqui em SIRGAS 2000, depois em OK. Agora sim, o nosso sistema de referência está adequado para este projeto. Logicamente, para outros projetos, outras situações, o sistema de referência deve ser ajustado. Agora vamos explicar um pouco sobre a criação dos campos da nossa tabela de atributos. A primeira coisa que temos de definir é o nome da nossa coluna. Esse nome ele pode ter até 10 caracteres. Não é apropriado incluir nem espaços e nem acentos. Se você, por acaso, insistir em colocar mais de 10 caracteres no nome da coluna, o próprio QGIS vai cortar do nome da coluna os caracteres que ultrapassam esse limite de 10. Neste exemplo, vamos colocar como nome da coluna sendo nome. Depois de definirmos o nome da coluna, temos que informar o tipo do dado que será armazenado nessa coluna. Nós temos 4 opções de dados que podem ser inseridos em uma tabela shapefile. Vamos comentar um pouco sobre cada uma delas. Dados de texto, número inteiro, número decimal e data. Sobre dados de texto, eles incluem informações alfanuméricas, ou seja,
você pode digitar tanto letras como números, lembrando que o programa vai reconhecer aquilo como sendo texto. E existe um número máximo de caracteres para nós preenchermos uma coluna do tipo texto. Esse limite é de 255 caracteres. Nesses dados tipo texto, você pode escrever qualquer coisa que envolva texto, quer seja o nome do município, um endereço, inclusive o número da casa, o CEP e assim por diante. Esses dados podem ser incluídos até o limite de 255 caracteres. Esse limite independe do software que você está utilizando, pois essa é uma condição, é uma característica do próprio formato Shapefile e do arquivo DBF, que é o que armazena a tabela de atributos. Nós vamos criar esse campo, podemos então clicar aqui na opção de adicionar campos à lista. Não esqueça de clicar aqui. Nós apenas vamos criar esse campo neste exemplo. Eu vou explicar sobre os outros 3 tipos de dados. Vamos falar então sobre os dados do tipo número inteiro. Os dados do tipo número inteiro são números inteiros, como o próprio nome já diz. Esse tipo de coluna vai ser útil quando nós queremos armazenar na nossa tabela dados numéricos absolutos. Por exemplo, nós poderíamos armazenar numa coluna do tipo número inteiro a população absoluta de uma cidade ou então a idade de determinada pessoa em anos, ou qualquer outro número que se expresse em números inteiros. Um parâmetro muito importante a se entender sobre o número inteiro é o seu comprimento, que também corresponde ao número máximo de dígitos que ele pode conter. Se nós colocamos como comprimento 3 dígitos, então não adianta querer digitar lá um número que tenha mais de 3 dígitos. Você só vai poder digitar até o número 999. Não vai ter como escrever 1000. Não é possível digitar, se você colocar o comprimento 3, um número de 4 ou mais dígitos. Logicamente, se eu coloco o comprimento como sendo 6 dígitos, então eu vou ter como limite máximo 999.999. Não é possível digitar 1 milhão ou algo acima disso na nossa tabela de atributos, nesta coluna criada com o comprimento máximo de 6 dígitos. Vamos explicar agora o tipo de coluna de número decimal. Uma coluna do tipo número decimal, ela armazena números quebrados. É muito fácil perceber a utilidade desse número. Por exemplo, se você vai fazer um mapeamento envolvendo o índice de desenvolvimento humano. O índice de desenvolvimento humano, ele é um número que, em geral, é expresso em forma de número decimal. 0,5, 0,674, 0,812 e assim por diante. O número decimal, ele não apenas precisa que nós informemos o comprimento máximo do número de dígitos que vão ser armazenados nele. Precisamos, além de informar o comprimento, informar a precisão. Então pense no seguinte exemplo que está aparecendo na nossa tela. Vamos imaginar que nós informamos o comprimento como sendo 7 e a precisão como sendo 3. Isso quer dizer que nós vamos ter 7 dígitos numéricos de tamanho máximo, mas a precisão, ou seja, o número de casas decimais é 3. Então, se o nosso número ele é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ou seja, ele preencheu os 7 dígitos máximos de comprimento, e nós temos precisão 3, quer dizer que o nosso número ficará 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Por fim, nós temos o tipo de dado chamado de data, que armazena datas. Sobre ele, é importante saber que existe um formato padrão para preenchimento das datas, que é o formato ano, com 4 dígitos, traço, o mês, com 2 dígitos, traço e o dia, com 2 dígitos. Não adianta querer preencher as datas em outro formato, talvez colocando barra ou invertendo a ordem do dia com o ano. Tem que ser nessa sequência que nós falamos. O ano com 4 dígitos, seguido de um traço, o mês com 2 dígitos, seguido novamente por um traço e depois o dia com 2 dígitos. Então agora já entendemos as diferenças entre esses 4 tipos de dados. No início da explicação, nós criamos a coluna nome
E vamos agora clicar em OK. Quando nós clicamos em OK, será aberta uma janela para salvarmos o nosso arquivo Shapefile. Vamos salvar ele na pasta Curso QGIS, Resultados. Aqui eu vou colocar o nome do arquivo como sendo Lojas. Clico em Salvar. Note que em nosso painel de camadas já aparece uma camada chamada Lojas. Agora, quando nós clicamos com o botão direito e pedimos para aparecer a contagem do número de feições, você vai perceber que vai aparecer zerado, nenhuma feição. Embora o Shapefile já exista na nossa pasta Curso QGIS Resultados, este arquivo está vazio. A partir de agora é que nós vamos criar as feições para ele. Então eu quero chamar a atenção de vocês para essa minha barra de ferramentas aqui, onde apenas um dos ícones por enquanto está ativo. Vocês vão perceber que assim que eu colocar essa camada em modo de edição, os outros vão ficar ativos. Então eu selecionei a camada Lojas, vou colocar a camada em edição. Tanto eu posso fazer isso clicando com o botão direito sobre ela, escolher a opção Alternar Edição, ou então eu posso clicar no ícone nessa barra de ferramentas. Vocês devem ter percebido que quando a camada entrou em edição, os outros ícones que estavam inativos passaram agora a estar ativos. Observe este ícone aqui, Adicionar feição. O símbolo dele muda de acordo com o tipo de geometria. Como essa nossa camada é do tipo ponto, aparecem esses 3 pontinhos com essa estrela amarela, que é um indicativo de criar algo novo. Se fosse uma linha ou um polígono, esses 3 pontos seriam substituídos por uma linha ou pelo desenho de um polígono. Então vamos fazer agora o seguinte, vamos clicar nesse ícone de adicionar feição e vamos clicar em 5 pontos aleatórios do nosso mapa. Onde nós clicarmos, vai aparecer um novo ponto da nossa camada. E nós vamos preencher os atributos da nossa tabela. Então vamos iniciar. Eu vou clicar aqui nesse ponto, abre-se uma janela, e eu vou preencher aqui como o ID 001 e o nome da loja, eu vou colocar Loja A. Quando der o OK, aparece o primeiro ponto e também indica que foi criada a primeira feição aqui. Vou clicar numa segunda localidade, vou colocar o ID 002 e o nome Loja B. Lembrando que você não precisa se preocupar de clicar no mesmo local em que eu estou clicando. O terceiro ponto, o ID 003 e o nome Loja C. E seguimos colocando ID 004, Loja D e, por fim, 005, Loja E. Clicamos agora em OK. Acabamos de criar, então, 5 feições manualmente no formato Shapefile. Vamos tirar do modo de edição, ou clicando com o botão direito e escolhendo Alternar Edição, ou simplesmente clicando aqui no nosso lápis. É perguntado se queremos gravar as alterações da camada, podemos agora chegar aqui e clicar em Gravar. Nossa camada Shapefile está salva na pasta Resultados com o nome de Lojas e agora com 5 feições. Se você gostou desse nosso vídeo, não esqueça de deixar o seu like e se ainda não é inscrito, inscreva-se agora gratuitamente em nosso canal. Você pode configurar para receber nossas atualizações diretamente em seu e-mail. Vejo você então no nosso próximo vídeo.